pensamento que quando eu busquei pela ideia de pegar a Bíblia como um oráculo e abrir ali, ó, tava lá, Salmo 139, versículo 12. Pois para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. E eu tava pensando justamente, meu Deus, me dá uma luz. Eu vou abrir os olhos, vou colocar o dedo em cima da Bíblia, né? E abrir os olhos e ler do dedo até um ponto. E nesse ponto você vai estar me dando uma luz. E a luz que ele me deu foi essa ideia. Pois para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Aí eu apaguei a luz, e aí deixei o livro de lado e mergulhei profundamente para encontrar qual era a verdade. Se a verdade era de potência, ou se a vontade era de potência, ou se a vontade era de existência. E assim ficou. De um portal de luz surgiu a ideia de que a vontade é una. Eu aceitei, agradeci até e falei, tá bom, eu aceito. E agora o que eu faço? Una a vontade. Então como assim? A vontade é una a vontade? É. E aí, uau! E veio de uma forma de luz, não estava escrito, não foi alguém que falou, não foi um velhinho, uma mulher, nada. Foi uma forma de luz que o corpo absorveu diretamente. Aí foi a coisa mais incrível que eu já senti na minha vida. Acordei, fui viver o dia e comecei a pregar essa boa nova como a máxima da última com relação à filosofia. A vontade é de una vontade. Aí ficou una, vontade una. E eu preciso desenvolver um logo para isso. Um símbolo com um U e um V de marca d'água, uma coisa assim. Una vontade. Una vontade, una. Danilo, é a ideia. Me fala aí aquela história do significado do nome. Do nome de Danilo. Significado do nome Danilo. Eu só acredito mesmo porque foi quase igual a Una Vontade, mas veio de um judeu ortodoxo, aquela cara de rabino nervoso, cabelão, capa sobretudo, cabelinho aqui do lado, barba e aquela cara de mal, mas numa simpatia no olhar que era invejável. Ele chegou pra mim e falou, Danilo, você sabe o significado do seu nome? Disse que não, mas tinha interesse em saber se ele pudesse me ajudar com isso, e ele falou sim. E aí veio a explicação. Danilo é o portador da luz com a verdade indubitável, a qual nem Deus duvida. Palavras de um rabino voltando da conferência de nomes em Israel. E isso é muito sério. E na época eu ainda estava inflamado com relação a ser o precursor da Una Vontade. Como assim? Eu vim na Terra falar sobre isso? Então é sobre isso que eu vou dizer. E aí o nome Danilo Doyal é um nome profissional para massoterapia, yoga, massagem ayurvédica. Tamo junto. Obrigado. Valeu, bom dia. Indicação de restaurante vegetariano. E o texto que eu escrevi hoje, hein? Vale a pena, eu queria ler ele, você gravando também. Vamos se ler? for possível, por favor. Quer você lê? Você lê. Faria questão demais. Vamos ali em frente à Gazeta, porque a Gazeta pra mim remete mais a essa ar de jornalismo, né? Sai muitos jornalistas ali é uma boa egrégora, né? Pra fortalecer aí o movimento da divulgação da informação. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei o Danilo ali atrás, a gente trocou uma ideia, né? Perguntei pra ele o que ele acha de morar em São Paulo. E aí nós se reencontramos aqui por acaso, né? Se cruzamos de novo aqui. Aí ele veio falar do significado do nome do Danilo. Justamente foi o que eu escrevi hoje de manhã, sobre o que é a luz, né? Sobre quem é da luz, quem anda na luz e sobre as trevas. E aí ele me vem falar sobre o significado. E agora vou pedir pra ele ler aqui, ó, no meu Facebook. Tá aqui, ó, faz 3 horas que eu publiquei. E o Danilo vai ler. Vamos lá. Danilo Royal. Danilo Farjado. Quem realmente é da luz não tem medo das trevas. Caminha em qualquer lugar. Não tem medo de escassez, não teme os injustos. Quem tem luz própria não precisa julgar e competir. Basta ser o que é. Pois a luz é a palavra, é o verbo, é a verdade, é a justiça. É verdade, o certo. E quem é da luz, ajuda quem não é. Quem não é a religião que o torna um ser de luz. Não é a religião que torna um ser de luz. Muito menos a religiosidade, um crucifixo, um japamala, uma mandala, um guia, um cristal ou qualquer imagem. Vemos quem é luz no dia a dia, nas relações, nas resoluções de conflitos, na verdade, nas palavras e nos atos. Quem é da luz, até os animais mais bravos respeitam. Quando a luz chega, as trevas dissipam-se, mostra-se a verdade.
As palavras de Danilo. Tamo junto. Em homenagem a Casper Libero aí, ó. Valeu? E aí, o que você entende desse encontro aí? Eu entendo que faz parte da Una aí. Vontade, faz parte da Una Vontade, de como se faz a vontade una, de como a gente fortalecer essa egrégora de união sem churumelice, sabe? Sem querer fazer uma propaganda política ou fortalecer alguma coisa em particular. Apenas a nossa individualidade. O que é e a aí é uma vontade coisa, pra mim, vem a ser a resposta da questão, a vontade é de potência ou de existência. E aí vem, a vontade é una. É simplesmente uma resposta. Agora, uma resposta para algo? A resposta para algo. Quando eu estava inflamado nessa busca, que isso é uma questão de reconhecimento, de busca sincera, é como você procurar meu grande amor e procurar nos olhos de cada um que você encontra, né? Em algum momento acreditar que encontrou. Mas se você de repente busca uma verdade e como os apaixonados pela filosofia, você mergulha nisso de corpo e alma e com toda a sinceridade que é possível existir numa expressão, a gente mergulha de verdade. E eis que do nada encontramos que é uma questão de vontade, onde Schopenhauer costuma dizer que é vontade de existência. Agora vem Nietzsche para poder dizer que entendeu, dá uma de que, opa, a verdade mesmo é que tudo já existe, então a vontade é de potência. Então um belo dia me deparo com essa engasgada assim que não descia, parecia que uma tinha que prevalecer. Igual aquela história do anel de Sauron, que um vai dominar a todos. Então uma verdade indubitável que dominasse, ou pelo menos prevalecesse a todas as outras, que não gerasse dúvida. Eis que do nada surge, de um portal de luz, a ideia. A vontade é una. Quando eu questiono a respeito da verdade sobre a vontade, se era de existência ou de potência. Quando eu estava nessa busca, meu irmão mais velho chega com a revista Mente, Cérebro e Filosofia, a edição mais recente publicada, com um bigodão do Nietzsche na capa. E o meio da matéria era, o meio da revista, a matéria bem no cume ali da questão. Vontade de existência versus vontade de potência. Nietzsche e Schopenhauer, ambos com olhares de conflito, assim. E aí eu vi que não era só eu que estava naquele dilema, era um mundo ainda nesse dilema. Foi quando resolvi fazer o que eles fizeram, mergulhar profundamente na questão e pedir auxílio de onde é possível tirar. E aí vemos que das trevas, desde que do nada surge a luz da verdade, nos esclarece e sacia-se. Foi como se a luz penetrasse o espaço entre as moléculas e não permitisse sombra, e eu fizesse parte daquela luz. E então, tempos depois, eu encontro uma leitura do Consciência e a Resposta, do Robert Rappé, um dos poucos a falar da consciência, do Akasha, da sexta dimensão e do nosso corpo solar em atuação na nossa consciência, através desse caminho de luz, que talvez o mais célebre, que foi contemporâneo, né? Já foi, mas deixou de ser, mas continua sendo, porque pode vir a qualquer momento através do fio de ouro. Alguns viajam através do fio de prata, ele retorna através do fio de ouro com ligeira frequência. Faz um tempo que não vejo, mas o doutor Valdo Vieira, melhor personalidade. Chico Xavier, que veio, sofre, foi embora e tchau pra vocês. Mas o Valdo Vieira, como um bom professor, volta para dar uma vistoria na consciência de seus alunos e tamo junto. É isso aí. Pô, você sabe que eu andei até o final da Paulista ali, pensando em entrevistar alguém, não consegui entrevistar ninguém. Ó. Eu fui até ali, cara, eu olhava pra cara das pessoas e você não sentia. Não. Às vezes a pessoa tá de mau humor, às vezes eu queria conversar com a pessoa não queria falar. Aí vinha olhando assim, me sentindo meio tipo, pô, não consigo falar com ninguém, cara. E eu te encontrei de novo e você traz uma resposta. Me sentir vazio, meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, a verdade vem do Danilo com toda a veracidade possível. Pode confiar na sua intuição. Eu não deveria falar sobre isso, muito menos diante das câmeras em registro, mas existe a auspiciosidade integrativa. É quando isso acontece, no momento auspicioso, um movimento de integração. E aí a gente vai isso naturalmente chavar aí ramificações sobre acerca, né, da Una Vontade,
pensar e refletir sobre isso, né? Ficar ali, una vontade, vontade una vontade, vontade una, como se fosse um japamala, uma oração, uma meditação da una vontade. Você transcende necessariamente, assim como você caga se você comer. Se você, por exemplo, né, especialmente em excesso, quanto mais e por aí vai. Quanto mais você meditar na vontade una e de como assim a una vontade, una a vontade, de como assim a gente faz a vontade ser una, enfim, simplesmente de pensar sobre isso, eis de que do nada virá a assertividade intuitiva, que é aquele momento mais assertivo, assim, pontual de você fazer o que fiz agora, uma coisa que eu tive medo, temo, desde os meus 18 anos, que foi quando surgiu esse clarão de luz na minha consciência e informou a una vontade, que eu temo o momento de falar sobre isso. Por quê? É um temor de ligeiro apego à vida. Eu estava meditando e vi o portal de luz que se abriu, eu pensei, meu corpo está ali, está em casa, está tudo bem, eu vou atravessar o portal. E de repente veio uma emanação que impedia e eu questionei, peraí, por que não? Porque não está na sua hora. Eu pensei, imediatamente quero saber então se eu já vivi antes, num outro corpo, né? Se eu já fui, como é que é essa história de reencarnação. E me veio em plena consciência de que sou uma faísca da luz, né? Uma centelha provinda da mesma fonte emanadora da centelha que viveu a vida do Sócrates, o filósofo que é marco da filosofia. Então eu fiquei, uau, compreendi imediatamente a minha inclinação à filosofia, ao questionamento filosófico, a manter-me nessa, por prazer mesmo, geral, prazer de toda a minha constituição. Então ficou claro que a vontade é una dessa forma de luz, assim. É meio que como é filosofia e espiritualidade. Necessariamente bem unificada ali, ó. Né? Bem entrelaçada como uma cadeia de DNA. Mas tem uma religião específica ou não? Claro. Acho que a religião ainda nos faz ter uma disciplina que é necessária. Como, por exemplo, foi pelo menos por 5 minutos, eu entrei em estado meditativo. Não sei se foi mais de 20, eu fiquei ali. Ainda nem tinha feito meditação na época. Ainda nem era meditador vipassana. Mas aos 18 parei ali para meditar e fiquei. Com a ideia de esvaziar a mente. E deixaria preencher. A primeira que chegasse, a vontade de existência ou a vontade de potência, ganharia. E eis que do nada surge um portal de luz que me faz esquecer da vontade, desse questionamento. E desse portal de luz veio a emanação de que a vontade é una. Por isso a vontade una é uma resposta. E uma indicação do que fazer, desse mesmo portal de luz veio: una a vontade, una-se a ela. Procure compreender que vontade é essa, como assim, única e unida. Se ela se une, já não é mais uma, uniu-se a uma outra. Talvez a nossa individualidade, né? Ou a vontade divina. Bem se faz. Mas veio tudo aqui da meditação. Observe um pouco mais o movimento em frente a esse edifício. Veja como funcional. Gente de todos os tipos e tribos passa por aqui. É um dos pontos mais movimentados da Paulista. Muito bom, agora vou voltar ao trabalho. Estou aqui divulgando a consciência da alimentação vegetariana, ser mais saudável, ser necessariamente mais saudável até para os cachorros. O De Rose escreveu um livro e eu gosto de começar a leitura de todo o livro pelo final. Pego a última página e vou ver o que tem ali. E ali estava escrito: após ler esse livro, dê para o seu melhor amigo. Que eu achei maravilhoso. Então, por aí, o De Rose me fisgou. De Rose é uma egrégora muito poderosa no yoga que muita gente tem uma ligeira aversão, muita gente, uau, mergulha de cabeça. Eu concordo de que é uma ideia muito boa que vem do De Rose, os cachorros serem vegetarianos para terem sua longevidade aumentada. Necessariamente, então vale a pena conhecer. E pra ter esse despertar, você fazer o que? Meditação? É meditação, é meditação. Você descobrir o seu propósito. Exatamente. Eu fui me encontrar Eu fui me reencontrar com yoga e meditação mais eficiente aos 22. E meu professor, era só ele na sala que colocava lá seu tapetinho,
sentava às 6 horas da manhã e meditava até às 7. Era eu e ele, no início da escola, no início de uma longa história. Santoshi Yogashala, com o Pedro Moreno, vale a pena. Vale, na verdade, o poleiro inteiro, se é uma pena que nos move às vezes, né? Sei que fazíamos ali uma meditação sem embasamento em alguma teoria, filosofia ou religião. Era apenas uma meditação de observação da mente e dos pensamentos, e não evitá-los, tampouco atraí-los. Apenas deixar fluir, observar se veio, se vai, de onde veio, como é que vai, quanto tempo durou e que emoções tenha causado, né? Isso já é um complemento muito mais florido da minha parte. Em um ano de meditação com ele, não ouvi ele falar tanto. Mas era a mesma ideia da meditação que o Thich Nhat Hanh, o tibetano que escrevia cartas que viraram livros, né, por serem tão magníficas cartas dele para amigos, a respeito da consciência de estar presente no que se faz, lavando uma roupa, lavando uma louça, tomando um banho, fazendo algo do seu cotidiano, do dia a dia, que não precisa ser um feito extraordinário. Né? De repente acontece. Tony Parkson, um inglês aí que escreveu a resposta não, o segredo aberto. Eu achei incrível também, ele dá essa ideia de que às vezes a gente tem um despertar caminhando na calçada de um parque, de uma praça. Foi ele em Londres. Mas segundo a profecia, agora sim eu não devia estar falando sobre isso, pois... Bom dia, meninas, tudo bem? Obrigada. Já são vegetarianas vocês? Não, obrigada. É uma dica legal. Ai, tá tranquilíssima. Pouco depois do sexo. Aí, ó, a galera ainda na hora tá pisando junto. Bom dia, restaurante vegetariano. Não tira foto desse não. Ele tá definhando aqui. Pequeno Príncipe não gosta do jatobá. Por quê? Quando ele cresce muito, toma todo o planeta dele. Pode crer, ele gosta mais de rosas. É. O planeta dele é muito pequeno para um jatobá tão grande.